A Deus pela vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe. E vamos assim então para o nosso estudo nessa manhã, nossa meditação da palavra do Senhor. Como nós estamos num estudo de sequência, eu sei que é um pouco repetitivo, né? Mas eu preciso trazer aqui a memória sobre o que estamos falando, né? Aqueles que vão chegando possam entender a palavra dessa manhã dentro do seu contexto. Então nós iniciamos desde as transmissões aqui, né, pela manhã, nós iniciamos um estudo sobre coronavírus e a cosmovisão cristã da natureza humana. Isso se deu por conta da percepção do que o coronavírus, do que essa pandemia gerou de ações humanas que já nos eram comuns. No entanto, assim como uma pandemia, também nós tivemos uma expressão maior dessas atitudes nas mídias, nos relacionamentos, né? É interessante que há assuntos, há temas e há situações que elas têm, aspas, o poder de gerar em nós, seres humanos, maiores expressões da nossa natureza humana. Então, essa situação de pandemia tem dividido também pessoas, né? Não muito tempo atrás, nós tivemos isso num cenário político, né, brasileiro, e com essa questão da pandemia, isso voltou. E enquanto cristãos, nós precisamos olhar o que está ao nosso redor por uma perspectiva, por uma visão. E essa perspectiva, essa visão que nós queremos falar, que estamos falando, é a cosmovisão cristã. Então, cada ser humano, ele tem dentro de si uma construção, uma experiência dentro do seu ser, uma maneira de olhar a vida, né? Uma maneira de perceber as coisas ao seu redor. E nós, enquanto cristãos, devemos ter uma visão cristã de tudo. Então, quando olhamos para a situação da pandemia e quando olhamos para as ações humanas, como os seres humanos reagiram a essa situação, o que isso gerou nos relacionamentos interpessoais, onde o ser humano passou a buscar respostas. Quando observamos a situação, o sentimento de desespero, angústia do ser humano diante da pandemia, nos vem um questionamento. Por que toda essa reação do ser humano? Por que o ser humano está agindo assim, né, diante dessa situação? E nós, enquanto cristãos, sabemos que o ser humano, ele foi criado por Deus. Esse ser humano experimentou a queda. Esse ser humano tem a ação de Deus trazendo a redenção. E esse ser humano caminha para a consumação, para a volta, o retorno de Cristo e uma vida eterna com Ele. Então a cosmovisão cristã perpassa, né, esses temas: criação, queda, redenção e consumação. Então por isso que nós estamos estudando esse tema, procurando fazer algumas observações. Não, o tema aqui nós não estamos vendo cada um desses pontos exaustivamente. A ideia aqui é dar um pontapé inicial para que as nossas reflexões passem por essa visão, tá bom? Então, é um convite para que você não olhe mais a vida por um outro prisma. Você sendo um homem de Deus, você sendo uma mulher de Deus,
que você não olhe mais a vida por outro prisma que não seja a visão bíblica, a visão cristã. Então, falamos aqui já sobre a criação, o primeiro tópico, né? Falamos aqui sobre a queda, e agora, hoje, nós vamos falar sobre a redenção, ok? E o nosso texto básico, né? Ele está dentro de um contexto que nós estamos mais presos aqui, mais contidos no relato de Gênesis, tá bom? Então, estamos aqui mais contidos neste, mas nós vamos perceber que esta é uma narrativa de toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia vai tratar desses temas, tá ok? Então, a narrativa que temos como base aqui é Gênesis 3,15, que nos diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nós temos dentro da narrativa de Gênesis a narrativa da queda, quando observamos que o ser humano desobedeceu a ordem que Deus havia dado de não comer do fruto. Isso trouxe consequências para o ser humano, para a criação, para o relacionamento do homem com o outro ser humano, né, com o seu próximo, e também do relacionamento com Deus. E nós vamos observar aqui, então, na sequência dessa narrativa, que Deus ele vem e dá tanto a declaração das consequências para a mulher, para a serpente, para a terra, da queda, como também o Senhor mostra a esperança. Nós chamamos, né, no meio teológico, né, chama-se Gênesis 3,15 de proto-evangelho. Né? Proto-evangelho por ser aqui a primeira de todas as profecias sobre Jesus. Né? Proto-evangelho porque aqui nessa declaração pequena está o evangelho. Aqui nessa declaração tão curta está uma narrativa de toda a ação de Deus em se fazer carne, habitar entre nós, morrer na cruz do Calvário e também assim ressuscitar enquanto sendo ser humano, né? E essa narrativa, ela é uma narrativa muito importante para mim e para você. Então, o que é importante entender aqui, irmãos? A narrativa da queda, nós falamos que ela é a narrativa mais triste de toda a Bíblia. Porque nessa narrativa o ser humano perdeu a sua humanidade. Falamos isso aqui. O ser humano deixou de ser humano, se tornou desumano. E aí observamos, então, em todo o nosso relacionamento, em toda a criação, essa desumanidade. Né? E isso se relaciona com a questão do Covid. Né? Porque esse seria um momento onde, primeiro, nós não viveríamos essas situações se não tivesse ocorrido a queda. Segundo, que se nós não tivéssemos a imagem e semelhança de Deus manchada, opaca em nós, a nossa atitude seria outra diante da pandemia, de um sentimento de preservação da humanidade, de cuidado do outro. Né? Teríamos ações de governo de uma forma geral, sem corrupção, com uma direção diferenciada e quanta coisa, a gente não tem tempo aqui, mas quantas aplicações são possíveis fazer diante de todo esse conteúdo que nós estamos conversando, né? Falamos aqui a respeito de fake news, que é fruto do homem caído. O pai da mentira é o diabo, né? O pai da mentira é o diabo. E ele começou a mentir aqui para a mulher, e a mulher embarcou na mentira, e o ser humano, infelizmente, passou a ser mentiroso. Vimos aí também o crescimento da violência doméstica, as pessoas convivendo mais dentro de casa, pessoas que já eram submetidas a esse tipo de relacionamento
que é crime, é bom citar isso, né? É crime. Passaram a ter ainda mais episódios de violência doméstica, em todos os níveis, né? Homem, mulher, criança. Então, de onde vem isso? Isso vem de uma natureza caída. Além disso, e essa é a evidência, o ser humano deixou de ter relacionamento com Deus. Passou a estar em oposição a Deus, tornou-se inimigo de Deus. Morreu espiritualmente e passou também a ter a experiência da morte física. Então observamos aqui que a queda foi uma grande desgraça. Mas a narrativa bíblica, ela é uma narrativa de revelação de Deus. O que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação de Deus. Deus está nos contando uma história, né? Até o reverendo Heber cita isso, né? Que nós devemos olhar a narrativa da redenção e devemos olhar a redenção como uma história. Ela é uma história. Ela é a história do agir de Deus na história das nossas vidas. Ela é a história da nossa salvação. Então, Deus agiu na história. E nós observamos aqui nessa narrativa bíblica que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, continua governando soberanamente todas as coisas. Então, Deus aqui, nós temos a narrativa triste da queda, mas como é uma história contada do agir de Deus, ela tem também a narrativa da esperança, a narrativa da redenção, a narrativa do agir de Deus. E essa é a história da minha vida e da sua vida. O Senhor manifestou-se salvadoramente na minha vida e na sua vida. E isso não deve ficar contido apenas à expressão da doutrina em si, mas, como eu disse, deve estar associado intimamente com a nossa vida. Estamos numa pandemia, mas não é a história da pandemia que nós estamos contando. É a história da nossa vida. E a história da nossa vida é a história da esperança. A história do agir de Deus. Então, ninguém pode pôr fim à nossa vida. Porque a nossa vida, ela foi redimida na pessoa de Cristo e ela está guardada em Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Essa é a história da nossa família, a história dos nossos relacionamentos. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas enquanto homens e mulheres de Deus, a nossa história é a história da esperança, do agir de Deus na vida da família, no agir de Deus na vida dos nossos filhos, da nossa sociedade. Sabemos que esse mundo, ele nunca expressará, antes da volta de Cristo, a realidade da vontade de Deus de forma perfeita. Mas também a natureza será redimida um dia, pelo retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, redenção significa libertar ante o pagamento de um resgate. Essa ideia ela é muito clara no Antigo Testamento, né? Existia ali na lei meios pelos quais as pessoas podiam ser resgatadas até das suas dívidas. As pessoas, como a história que nós lemos lá, né, em Ruth, né, Boaz é aquele remidouro, resgatador. Então, ele é aquele que resgatou o nome da família de Noemi. Ele é aquele que veio e trouxe esperança para aquela viúva. Então, a história da redenção é essa história de libertação, essa história da regeneração, de nova criação, de fazer de novo. É o que Deus fez em nós. Então, aqui em Gênesis 3,15, nessa narrativa curta, nós temos o anúncio da redenção. Deus aqui anunciou que seu Filho unigênito, ele seria enviado para toda a humanidade. É claro que, lendo só Gênesis 3,15,
aquém de toda a narrativa, nós não entendemos isso de pronto. Nós conhecemos a narrativa neotestamentária e assim, quando olhamos aqui para Gênesis 3,15, é como se nós estivéssemos olhando pela fresta de uma porta, de uma janela, né, por uma fissura, onde nós pudéssemos ali, em Gênesis 3,15, por algo tão pequeno, pudéssemos perceber que existe algo enorme, grandioso do outro lado, que é a obra da redenção. Então, eu penso assim, eu penso que é como olhar por uma brecha, Gênesis 3,15. O Senhor ali estava anunciando grande salvação para o seu povo. Então, falamos aqui a respeito do proto-evangelho, falamos um pouquinho a respeito do que é redenção, e aí há outro ponto importante para nós aprendermos aqui nessa manhã ou trazemos à nossa memória. Olha só como que nós observamos aqui o ato de Deus, a ação de Deus em remir, em redimir, em salvar. Você veja que na narrativa bíblica que nós temos aqui, o homem e a mulher perceberam que estavam nus e tiveram vergonha diante de Deus. E tentaram cobrir a sua nudez com folhas. E o Senhor veio, já falamos isso no estudo anterior, ele vem em busca do homem, né? Ali já está o início dessa ação redentiva de Deus. Ele vem e após ele fazer as perguntas ao homem e à mulher, ele anuncia Gênesis 3,15. E antes, ele troca as folhas com as quais o ser humano tentava cobrir a sua vergonha por pele de animais. As folhas não eram suficientes para cobrir a vergonha do ser humano. Ou seja, todo o ato humano para querer nos fazer apresentáveis diante de Deus, todo o ato humano para querer nos fazer justificados diante de Deus, todo o ato humano para querer nos fazer aceitáveis na presença de Deus são como folhas. Não são suficientes. Não cobrem a vergonha do nosso pecado, das nossas falhas. Não cobrem. É preciso que Deus derrame sangue e assim nos cubra, para que possamos ser aceitos em sua presença. Não adianta. Foi assim que a redenção deu o seu primeiro sinal de vida dentro da história humana, né? Afirmando ao homem que Deus, apesar do pecado do homem, havia de providenciar o resgate, ele mesmo. Então, ponto aqui para nós. A redenção é um ato divino e não humano. Ele é um ato da livre vontade de Deus. Deus não foi impelido, Deus não foi cobrado. Adão e Eva não chegaram e disseram: Senhor, agora o Senhor vai ter que dar um jeito, né? Senhor, eu te ordeno, eu determino que o Senhor faça alguma coisa agora e resolva o caos da nossa vida. Que o Senhor agora faça alguma coisa e resolva a angústia da nossa alma. Que o Senhor faça alguma coisa e venha cobrir esse abismo que existe entre nós. Não. A única coisa que o ser humano soube fazer foi se envergonhar, se cobrir maltrapilhamente e procurar se esconder. Muitos de nós procuramos fazer isso no nosso dia a dia. Até aqueles que já experimentaram da graça de Deus, às vezes se esquecem, nós nos esquecemos. E isso gera tantos problemas e angústias dentro de nós. Porque só existe um caminho. Um caminho. O caminho é Jesus, o caminho é reconhecimento das falhas,
o caminho é a confissão de pecados, o caminho é a redenção, se render diante do Senhor, o caminho é a súplica aos céus, pedindo a sua graça e a sua misericórdia, o caminho é a entrega total, é o reconhecimento da nossa falência humana, falência dos nossos méritos. Então não adianta em dias de coronavírus querer eu e você trazer paz ao coração, buscando em meios humanos, em outras táticas humanas, senão nos lançando nos braços do Senhor, descansando no seu agir, descansando na sua vontade, no seu querer. A Bíblia já nos ensina que se o Senhor nem mesmo ao seu próprio filho poupou, ele há de nos negar alguma coisa, há de deixar de cuidar dos seus filhos, há de ser ele por nós? Não, não. Então devemos lembrar que esse ato, ele é ato de Deus. É ele que nos cura, é ele quem nos sara. E o que precisamos então é fazer essa autoavaliação, é olhar para dentro, como disse o salmista: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A nossa autoavaliação, olhar para dentro, esse autoexame, vai nos mostrar a nossa necessidade de Deus e do seu agir. Mas louvado seja o Senhor, porque desde o Éden, o Senhor abriu um novo e vivo caminho para nós, através do sangue do seu Filho Jesus. Então, meus irmãos, a redenção, ela é algo que ocorre fora de nós, não é algo que nós geramos aqui dentro. Deus gerou a redenção e o Espírito Santo aplica essa redenção em nós. Ele, através da revelação especial da palavra e da pessoa do seu Filho, encarnação do Verbo e na ação do Espírito Santo, o Senhor promove em mim e em você redenção. E o apóstolo Paulo, ele nos explica um pouco a respeito dessa operação de resgate. Lá em Colossenses 1, versículo 13 e 14, lemos assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Ele nos libertou das trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Então, a salvação é um ato soberano, intencional de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, quando olhamos para a natureza humana e diante de tudo que vivemos, a primeira palavra nessa manhã, fazendo aplicação aqui quanto à redenção, é entender que em dias de coronavírus ou não, só o Senhor é a nossa salvação. Só no Senhor deve estar a nossa esperança. Só em Deus deve estar a nossa vida. Isso não nos anula enquanto seres humanos, enquanto profissionais, isso não nos anula enquanto as nossas tarefas, obrigações, não nos anula. Quando pensamos nos mandatos da criação, mandatos da graça, mandatos pactuais, nós sabemos que nós temos relação com cada uma destas coisas. No entanto, isso deve aquietar a nossa alma. Isso deve trazer paz ao nosso coração. Isso deve gerar confissão de pecados. Isso deve gerar novas atitudes na minha vida e na sua vida. Deve gerar segurança, porque o Senhor tem cuidado de nós. Um outro ponto ainda, irmãos,
que já está claro aqui muito do que eu falei, mas eu preciso pontuar de uma maneira mais expressiva, é que a redenção, ela fundamenta-se na obra de Jesus Cristo, é na obra do Senhor. Dissemos que ela não é obra nossa, ela é obra de Deus, mas como? Na pessoa do seu filho. A promessa aqui é que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A semente da mulher teria o seu ferimento provocado pela serpente, mas a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Como eu falei, aqui não é um estudo exaustivo, então nós não estamos lendo muitos textos, estamos citando vários aqui, mas é importante trazer à memória de que esse que é a semente, o apóstolo Paulo fala sobre isso, de que ele é o Cristo. A semente da mulher é Jesus Cristo. E aqui também há uma divisão clara agora, né, daqueles que estão em Cristo e daqueles que não estão. Então é interessante observar aqui que há uma ação de Deus de operação da redenção através da ação do Filho, da sua vida, obra, morte, ressurreição. Aqui nós vamos observar a morte substitutiva, a ferida no pé, que assim muitos falam, né? Como se fosse a ferida da cobra no calcanhar. Ou seja, a ferida de Cristo seria as nossas feridas. A morte na cruz do Calvário. E ele foi ferido. Foi ferido. E nós vamos observar que a palavra do Senhor, ela nos orienta que todo aquele que Deus escolhe, ou todo aquele que Deus já escolheu, ele foi redimido na pessoa do seu Filho, foi aplicada nele essa obra de redenção do Filho. Nós lemos em Romanos 8,30 assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Então todo eleito de Deus, todo homem e mulher de Deus, todo aquele que já tem ciência da sua eleição, ou aqueles que não têm, ele já tem a aplicação dessa obra de Cristo sobre a sua vida. Ou terão na manifestação também dessa revelação de ser ele escolhido pela ação do Espírito Santo. E colabora também aqui conosco essa ideia da obra de Cristo, 1 de Pedro 1, 18 a 21, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Lembram lá, falando na semana passada, sobre a questão do pecado original, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeitos, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Não foi mediante pagamento por prata, ouro, nem foram objetos místicos e mágicos que nos legaram a graça da redenção, o perdão dos pecados, a regeneração, mas a obra, o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Aí vale, né, uma observação, que devemos fugir dessa teologia dos nossos dias, que temos objetos, quinquilharias santas ou ditas santas para abençoar a nossa vida. Quem nos abençoa é o Senhor e nos abençoa na mediação do seu Filho, pela sua pessoa e obra de Cristo Jesus, como estudamos agora há pouco a respeito de Colossenses, a respeito da suficiência e da supremacia
da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Então, essa redenção, ela passa pela encarnação do Verbo, a encarnação do próprio Deus na pessoa de Cristo. Deus se faz ser humano, sem pecado, 100% homem, mas sem pecado. Ele ali, então, representa a humanidade como o segundo Adão, né? Jesus é o segundo Adão, então temos aqui uma relação do primeiro Adão com o segundo Adão. O primeiro Adão pecou, o segundo não. Ele obedeceu à vontade do Pai e assim morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. E há um comentário interessante do reverendo Heber Campos Júnior, ele falando um pouco a respeito de Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20. Eu vou ler aqui para a gente poder, né? Colossenses. Abra aí sua Bíblia comigo. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 20. Diz assim, Colossenses 1, 15 ao 20. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então a palavra de Deus aqui ao nosso coração. E o reverendo Heber comenta assim que esse texto, ele nos apresenta Cristo, que é o cabeça da criação e o cabeça da redenção. Né? O texto que nós lemos aqui de Gênesis, e agora o texto de Colossenses, o Antigo e Novo Testamento se encontram na pessoa de Cristo Jesus. Ele é o cabeça da criação e ele é o cabeça da redenção. E aí o reverendo Heber diz assim, existe um paralelo aqui nas duas estrofes, ele faz uma divisão aqui, né, de estrofes do versículo 15 ao 17, 18 a 20, que fazem que entendamos que Jesus tem primazia nos dois elementos, criação e redenção, e que eles assim estão conectados. Ele não só criou, mas resgatou. E Gênesis 3,15, relato próximo ali a toda a obra da criação, nos mostra isso. Criação e redenção estão unidos em Gênesis 3,15. O Criador vê a sua criatura caída, morta, como nos fala Efésios, mortos nos seus delitos e pecados. Mas o Senhor estende a mão e o seu Filho vem e redime o ser humano. Há um outro elemento interessante, um outro ponto para dizer que essa redenção ela teve um preço, que a entrega do Filho ela não foi recebida pela nossa humanidade caída com braços abertos e amorosos, mas houve um tratamento totalmente desumano com a pessoa do Deus encarnado, Jesus Cristo. Ele foi perseguido, humilhado, cuspido, foi crucificado, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, passou por todo o flagelo da dor romana, do castigo romano, mas passou também pela perseguição religiosa. Foi ridicularizado, espancado, pregado na cruz do Calvário e morto.
Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. A serpente lhe ferirá o calcanhar, mas ele esmaga a cabeça da serpente. Irmãos, o outro ponto que eu quero tratar aqui dentro disso é a hostilidade na história da redenção. Deus ele sempre agiu de forma salvadora. E Deus enviou homens e mulheres em seu nome, até que enviou seu próprio Filho. E na história da redenção se cumpriu Gênesis 3,15. E a hostilidade entre a obra da redenção e a geração da serpente. A hostilidade entre a ação redentiva de Deus e o ser humano caído. Se Deus não age em mim, em você, se Deus não tira as vendas dos nossos olhos, se o Senhor não se revela a nós, nós somos hostis à obra redentiva do Senhor. E essa é uma realidade ainda hoje, por isso que é ilusório pensar que a igreja viverá paz e que o evangelho não sofrerá perseguição. Ou o evangelho está distorcido, né? Ou outra coisa está errada, porque há oposição. E a narrativa bíblica nos mostra isso. O Senhor anunciou isso no Éden. Anunciou isso no Éden, mostrando que haveria essa oposição. E o Senhor Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Morreu no meu lugar e em seu lugar. A redenção tem em si uma história de sangue. Como dizem, né, a redenção, ela é um ato da graça de Deus, mas não é barata. Ela não é uma graça barata. Ela teve um preço, e um preço caro, alto. Deus se encarnou, se humilhou, se fez homem, ele baixou, ele saiu da sua glória, deixou a sua glória e pôs os pés na terra, não deixando de ser Deus, se fez homem, se permitiu sangrar, se permitiu ser ferido, para que nós pudéssemos ser resgatados. Esse foi um ato da sua soberania. Ele não sofreu como uma vítima que não pudesse reagir. Ele poderia, mas ele escolheu pagar o preço em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter redenção. Como afirma o profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, para que nós pudéssemos ser redimidos, para que nós pudéssemos receber vida, para que nós pudéssemos de novo, falar com Deus, ouvir Deus falar conosco. O Senhor nos inseriu numa comunidade universal, uma comunidade de crentes muitos, inumeráveis, de todas as tribos, nações e de todas as épocas. Ser redimido significa fazer parte do corpo de Cristo.
E o corpo de Cristo não é físico, não é a igreja A nem a igreja B, mas é a percepção, é o entendimento claro de que o Senhor nos colocou num corpo invisível, que só Ele conhece, só Ele sabe. O Senhor, de fato, nos deu a graça de sermos seus filhos. E todo ato que o diabo fez, o Senhor desfez. 1 João 3,8 vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo desfez as obras do maligno. Assim, nós lemos que o Senhor desfez, né? Se manifestou, Jesus se manifestou, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, meus irmãos, Gênesis 3,15 nos mostra a graça de Deus na obra da redenção em nossas vidas. E aí eu quero trazer algumas aplicações ainda para mim e para você. Meu irmão e minha irmã, nós estamos ainda vivendo nessa pandemia, não sabemos quanto tempo ainda. Habita em mim e em você ainda o homem caído, habita em mim e em você ainda aspectos dessa natureza caída. Mas o Senhor promoveu redenção para mim e para você. Se você que me ouve ainda não é cristão, se você que me ouve ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nesse momento você pode se prostrar diante dele e dizer: Senhor, eu declaro a minha dependência, reconheço minhas falhas e meus pecados. Reconheça mesmo. Mas você que já é, nós precisamos entender que o Senhor já operou isso em mim e em você. E isso precisa fazer a diferença na maneira como nós olhamos o mundo, nossos relacionamentos a nós mesmos. Isso tem que fazer diferença no nosso relacionamento para com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus, somos agora chamados de amigos de Deus. Meu irmão, não permita que a pandemia roube ou tire de você ou temporalmente apague de você características de um homem e de uma mulher de Deus. Não se deixe levar. As obras de Cristo precisam ser evidentes na vida de quem foi redimido. Precisam fazer parte de tudo aquilo que nós somos. O proto-evangelho fala da vitória da cruz sobre o pecado, porque falamos aqui do sofrimento, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus venceu a morte, a cabeça da serpente foi esmagada. Então, a vitória em Cristo Jesus para nós. A começar a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. Então, nós não somos mais escravos do pecado. Pecado na nossa história é um acidente, não mais algo constante. Não se deixe levar pelas obras do diabo, não se deixe levar pelos rudimentos desse mundo. Paute a sua vida, seus relacionamentos, segundo a vontade de Deus. Precisamos entender isso. Quem é a pessoa mais importante na minha vida e na sua vida? A pessoa de Cristo Jesus. Nosso evangelho tem que ser cristocêntrico, nossa igreja tem que ser cristocêntrica, nossas ações têm que ser cristocêntricas, nossa vida tem que ser cristocêntrica. Fomos redimidos e agora caminhamos para a consumação. Caminhamos com os olhos voltados para aquilo que Deus ainda há de fazer em nós, mas percebemos o que Deus está fazendo cada dia em mim e em você. Então, nessa manhã, em nome de Cristo Jesus, diante da pandemia, não se entregue ao desespero e à angústia. Seu futuro não está com um ponto de interrogação. Seu futuro é certo, porque quem guarda a sua vida, quem cuida do seu amanhã, é o Senhor que te redimiu. Não se entregue e nem entregue os seus lábios, seus dedos, para servirem ao diabo, porque você é servo de Cristo.
Não empreste seus ouvidos para o que agrada ao diabo e não agrada a Deus. Você é luz, meu irmão. Você é sal. Outro aspecto da redenção é que nós somos chamados não para redimir, porque quem redime é o Senhor, mas nós somos chamados para conservar como sal. Nós somos chamados para iluminar como luz. E Jesus Cristo disse que os olhos são as janelas da alma, né? Se os nossos olhos forem trevas, quão grande trevas será a nossa? Então precisamos aprender a olhar o mundo pela cosmovisão cristã. Na nossa história tem o momento da queda, tem da criação, o momento da queda, mas tem o momento da redenção. E chega em breve o momento da consumação. Deus te abençoe ricamente, Deus te fortaleça. Seja você um agente de redenção, alguém através de quem o Senhor vai promover redenção na vida de outros através do anúncio do Evangelho, de uma vida de testemunho, de oração, de submissão à vontade de Deus. Deus te ama, meu irmão e minha irmã. Essa não é uma mensagem humanista, mas Deus te ama. Deus te ama. Deus entregou seu Filho na cruz do Calvário para te redimir. E esse é um ato de amor. Viva como um amado de Deus, como uma amada do Senhor. Não se entregue para qualquer amor, não se entregue para qualquer coisa, porque o Criador dos céus e da terra te ama. Ninguém te ama como Ele. E por amor se fez carne, morreu na cruz do Calvário, mas por amor, para que a obra seja completa, ressuscitou. Então guarde como último ponto, a obra da redenção é perfeita e completa. Fomos redimidos de uma vez, como diz o hino, de uma vez fomos redimidos.